Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão e nesta semana nós vamos entrevistar o turismólogo Everton Zampronha e a gente vai falar um pouco sobre o turismo regional, os desafios, as potencialidades do nosso Sudoeste. Everton, primeiramente seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e eu queria que você começasse falando um pouco sobre a tua experiência aí na área de turismo. Você também é empresário aqui em Francisco Beltrão. Como que você está enxergando aqui o momento especificamente da nossa cidade, do nosso município, na questão do turismo? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho muito legal esse tema. Primeiramente, sou graduado em turismo, né? Sou turismólogo de profissão. Sou comerciante, empresário também, e acho um tema muito interessante esse momento. O turismo nunca esteve tão em alta como está agora, sabe? O Sudoeste já está atenado sobre isso, sabe? Existe muita coisa acontecendo aqui, tem muita nessa questão associativismo acontecendo, cooperativismo também na parte do turismo, e o turismo funciona assim, né? Sozinho nada vai. Ele depende de um conjunto de atividades, um conjunto de pessoas para que aconteça o turismo na localidade, no empreendimento, na região que seja aplicado o turismo. Everton, na tua visão, como que vem se desenvolvendo o turismo? Acho que em todo o Sudoeste, né? Eu acho que algumas localidades têm algumas potencialidades maiores do que outros, têm especificidades. Como que você vê, assim, nos últimos 20 anos que você acho que acompanha mais de perto, o desenvolvimento do turismo aqui na região? Bom, exatamente. Quando eu cheguei, que eu me formei em 2003 e vim para Francisco Beltrão, o turismo internacionalmente ele já estava explodindo. Existia um marketing muito favorável, né, que era a indústria do chaminé branco. E só que o Sudoeste ainda não estava preparado. Existiam algumas coisinhas, tinha os lagos artificiais, onde as pessoas usufruíam as casas de lago, um camping, alguma coisinha em turismo rural, mas bem precariamente, até a nomenclatura turismo rural acho que nem se aplicava nessa época. Era um turismo, vamos dizer assim, de lazer na área rural, né? Então, eu acho que o Paraná em si, ele é um pouco atrasado no turismo. Por melhores belezas que a gente tem hoje, como Foz do Iguaçu é o segundo maior receptor de turista internacional do Brasil, e agora eu não sei se ele não está sendo o maior, por causa de toda a insegurança do Rio de Janeiro que aconteceu, então Foz do Iguaçu deu uma levantada. Então o Paraná nunca teve essa questão, tanto por questão de, bom, se a gente comparar com Santa Catarina tem um órgão do turismo, que é a Santur, muito forte. Por isso que Santa Catarina é muito mais desenvolvida no turismo, não só por causa da sua faixa litorânea, mas é porque ela tem um órgão público muito atuante, sabe? Um órgão de organização, vamos dizer assim, do turismo ali. E o Paraná teve alguns problemas aí nesse tempo. O Paraná Turismo esteve em alta, de repente sumiu, depois voltou, a secretaria foi extinta, depois se agregou com outras. Então isso tudo implica no desenvolvimento do turismo do Paraná, tá? Nós temos o parque aqui de Vila Velha, que também ficou um pouco abafado, vamos dizer, há 30 anos atrás era super em alta, agora está tendo uma reestruturação, até mesmo uma privatização que está acontecendo. Então, e teve uma política a nível nacional da regionalização do turismo, que isso veio fortificar muito o turismo no Paraná. Então, o Paraná hoje está dividido em 14 regiões turísticas, sabe? Então, cada região turística tem um grupo de empresários, a parte de órgãos públicos também, dos municípios, tem seus representantes, né? E eles estão atuando na parte do planejar esse turismo, de como organizar esse turismo para desenvolver ele, não para imediatamente, mas assim 5, 10, 15, 20 anos. Então essas regiões turísticas, elas estão sendo bem orientadas através vamos dizer assim, de um órgão estadual, que hoje é a Paraná Turismo, né? Sabe? A Paraná Turismo, ela dá um respaldo muito grande para essas regiões turísticas. E falando na nossa região, tá? Que é a 14ª região, que ela é denominada Vales do Iguaçu, tem uma potencialidade muito grande. A gente está assim numa região muito favorável, porém não é nossa cultura trabalhar com turismo. Se você pegar historicamente o Sudoeste, é uma terra, vamos dizer assim, de poceiros, tanto que existe a Revolta dos Poceiros. Só que é uma história, a Revolta dos Poceiros é uma parte histórica nossa que não é explorada turisticamente. Poucas crianças conhecem a história da Revolta dos Poceiros. Isso deveria ser evidenciado, porque através dela é cultura. Cultura, teoricamente, é turismo.
Então, o que você tem que começar? Nessa base, as pessoas conhecerem a nossa realidade, a nossa história. Sabe? Então, muitos não se tocam que aqui era a Argentina, a nossa região. Aqui era a Argentina antigamente. Sabe? Então, a gente tem essa questão de batalhar, sabe? Teve revolta. Tem estados aí que despontam com um turismo que não tem nada nessa questão, sabe? Não tem essa questão histórica. Então, nós temos isso. Temos também a questão geográfica, muito favorável. Sabe? Nós temos o Rio Iguaçu, tanto que ele denomina a região, né, Vales do Iguaçu, que é uma marca registrada até. Então, nós temos o maior conglomerado de usinas hidrelétricas no mesmo leito do Rio Iguaçu. Tá? Então, isso só acontece aqui. Nenhum lugar do mundo. Não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem nada, não tem lugar nenhum do mundo. Não é divulgado isso, sabe? Então, tudo isso são o quê? São identidades, são potencialidades, são slogans turísticos a ser divulgado, a ser vendido, comercializado. Então, isso não está sendo muito bem explorado porque não é nossa cultura. Sabe? Então, em Santa Catarina, que eu me formei em Florianópolis, lá tem a criança na escola, ela tem acesso ao turismo, educação do turismo. Como atender um turista? O que você pode se beneficiar com o turismo? Qual a tua função na comunidade dentro do turismo? Porque é isso, o turismo ele tem que vir, tá? Usufruir e deixar toda a renda nessa comunidade. Então, o maior beneficiário do turismo é a comunidade. Consequentemente, o município, consequentemente a região, consequentemente o estado e a União. Sabe? Mas o grande beneficiado é a comunidade. Se ela não beneficia a comunidade, só suga da comunidade, ela vai repelir o turista. E é o que acontece muito aqui no Sudoeste. Muito no Sudoeste, o turismo hoje beneficia poucas pessoas. Por quê? Você não tem um fomento ideal, você não tem um planejamento, sabe? Então, tem os empresários investindo de uma forma assim, vamos dizer assim, empírica, tá? Investindo, sendo guerreiros mesmo, porque investir num turismo num ambiente desfavorável tem que ganhar uma medalha, viu, todo final do ano. Então eles estão ali dando a cara a tapa, tentando fazer de uma forma que, sabe, tem um apoio. Hoje tem, se a gente entrar na área de turismo rural, que é um grande filão da nossa região, a Emater tem um papel fundamental, tá? Com todas as suas limitações financeiras, técnicas, também eles têm um papel fundamental na atuação do turismo rural. Porém, quando você entra na iniciativa pública, que ela poderia criar políticas públicas para melhorar o investimento, sabe? Trazer investidores, melhorar o acesso, melhorar a infraestrutura, não do local do turismo, não lá, vamos dizer assim, no Recanto do Pedrinho lá, não, ele vai investir no recanto, mas para chegar o turista lá. Porque um exemplo, até esse final de semana eu estava conversando com um proprietário de aqui em Beltrão, que ele atua com turismo rural, e nós conversando, né? São 4, 5 quilômetros de estrada de chão até chegar na propriedade dele. Dentro da propriedade dele, tudo bonito, colocado nas limitações deles, limitações financeiras, limitações culturais, educacional toda, mas muito bem cuidado. É a cultura dele ali. Ele aprendeu assim, ele está fazendo. E é isso que o turista vem. Ele quer a experiência daquilo. Ele não quer ver um prédio de 12 andares lá no meio do mato. Não, porque você vê na cidade. Então, quando ele vai no meio rural, ele quer isso. Só que aquele acesso de vir até ali restringe muito. Porque hoje as pessoas compram um carro no valor econômico, às vezes, superior que eles conseguem manter, colocam uma estrada de chão, pode correr um problema. A pessoa fala, não vou lá, que vai capaz de cortar um pneu, vai sujar o carro, né, que o brasileiro adora de cuidar do carro. E fora que você vai fazer o quê? Você vai prejudicar toda a comunidade até o acesso. Porque no momento que um carro entra numa estrada de chão, num dia de sol, aquela poeira entra dentro das casas que todo mundo fica irritado. Então tem que pensar nisso. O que vai estar beneficiando todo mundo? Claro, tem pessoas que vão estar se beneficiando nesse caminho, vão estar criando um produto, tudo, mas essa qualidade de vida no acesso prejudica. Então, se você tivesse pequenos investimentos em infraestrutura, vamos dizer assim, de acesso, que é o grande filão do turismo rural hoje, o desenvolvimento da nossa região ia ser brutal. Pois é, até algo que a gente comentava, né? Às vezes o poder público tem a iniciativa dele próprio fomentar os empreendimentos ao invés de criar as condições, né, para que a iniciativa privada, né, faça investimentos. Né? A iniciativa privada, o turismo é feito da iniciativa privada, 100%. O poder público tem que saber o papel dele, que é o fomento. É você criar ambiente favorável.
Sabe? Você criar um ambiente favorável para que venham investidores. Às vezes eu tenho minha propriedade rural lá, meu sítio, a minha chácara, a minha fazenda é maravilhosa, linda. Mas por que eu vou investir em turismo rural? Por que eu vou querer pessoas lá dentro? Sabe? Opa, mas eu posso ter uma renda superior talvez à minha atividade agrícola. E muito acontece, pequenas propriedades. Como nós estamos falando de turismo rural, o turismo rural surgiu nisso, para você evitar o êxodo rural. Ele surgiu lá na França e veio, no Brasil se difundiu muito mais. E hoje acontece muito isso em pequenas propriedades. Então hoje nós temos pequenas propriedades aqui, que a pessoa tem uma beleza natural maravilhosa, não tem como produzir uma renda boa, porque a área é pequena, não consegue plantar em grandes proporções, ele tem uma agricultura de subsistência, mas ele pode ter uma agregação econômica com o turismo. Sabe? Então isso é muito bom. Aquela noção, em vez de fazer uma roça, um aviário, uma atividade agrícola, né, faz conciliando preservação ambiental, tendo atrativos. Com certeza. Consegue ter uma renda limpa, né? Exatamente. E o que tem que se valorizar é isso, é o jeito da pessoa. Sabe? Então nós estamos falando de turismo rural. Hoje, outras possibilidades, que nem um exemplo, voltando a falar das usinas hidrelétricas. Poxa, são 5 usinas hidrelétricas que nós temos na nossa região. Poxa, é um turismo técnico-científico. Você pode trazer, sim, engenheiros de qualquer lugar do mundo para conhecer essas hidrelétricas. Sabe? Tudo é o quê? É questão de organização. Elas todas, vamos entrar, cada usina hidrelétrica, ela tem uma estrutura muito bem formatada, sabe? Que muita gente tem curiosidade de conhecer, inclusive, né? Exatamente. A Itaipu hoje tem uma grande receita do turismo hoje. Grande receita no turismo a Itaipu. Para quê? Para conhecer a hidrelétrica. E por que não trazer para cá? Sabe? Se você pegar hoje Foz do Iguaçu, eles têm uma dificuldade de maximizar a diária do turista brutal. Por quê? Eles se limitam a Foz do Iguaçu, tá? Que hoje nós temos, o principal seria as cataratas, mais alguma coisa que surge ali, temos a usina do Itaipu. Mas está surgindo, vai fazer compra na Argentina ou no Paraguai. Exatamente, outra 3 dias. E para ganhar o terceiro dia, Foz do Iguaçu investiu milhões e milhões e milhões e milhões, cara. Então, um exemplo que eu até uso, cara. Poxa, pega um turista que fica 3 dias lá, tu traz aqui para conhecer 5 usinas. Vamos dizer que um turista veio lá para conhecer Itaipu, tem mais 5 usinas, eu preciso um dia cada usina. São 5 dias na região do Sudoeste. São 5 usinas aqui para você conhecer. Então, vamos diminuir meio dia cada uma, são 2 dias e meio, sabe? Então, 3 dias praticamente no Sudoeste. E isso tem, as possibilidades são grandes, inúmeras, né? Turismo de aventura também. Capanema hoje está entrando forte nisso. Eles têm um potencial muito grande em Capanema, porque estão à margem do Rio Iguaçu. Eles têm, o pessoal da Macuco Safari já fez uma parceria muito grande com eles. Só que falta o quê? Eles têm um ambiente favorável politicamente lá, sabe? Estão dando um ambiente favorável muito legal lá. Eles têm uns atrativos a nível internacional nessa parte de ecoturismo, com turismo de observação, turismo de pássaro, essas coisas. Eles têm uma ilha, se chama Ilha do Sol lá, que é fabulosa a estrutura que eles têm lá. Só que precisa atrair investidores. Porque acontece muito o quê? O fulano tem uma propriedade linda, maravilhosa, mas o fulano era agricultor. O pai dele era agricultor, o avô dele era agricultor e o filho dele quer ser agricultor. E ele tem um ambiente maravilhoso, vai investir no turismo, mas ele não tem uma aptidão de atender o turista, sabe? E para você lidar com o turismo, exige muito carisma, sabe? Você tem que ter um jogo de cintura, porque você lida com pessoas, sabe? É diferente você lidar com a roça, lidar com os bichos, é bem diferente. Então algumas pessoas tiram de letra, algumas pessoas não têm isso. Então o melhor formato seria o quê? Terceirizar, sabe? Pega uma propriedade dessa que tem, vamos dizer assim, uma possibilidade de se investir numa pousada rural, a pessoa não tem entendimento disso e não quer ter. Tem pessoas que não querem, falam, eu não quero ver gente. Coisa, né? Atendimento, gestão. Exatamente. Você pode disponibilizar uma terra, arrendar essa terra e ter um faturamento sem fazer nada. Sem fazer nada. Ele continua com a agricultura dele, que pode dar uma renda que ele já tem, ou uma subsistência, e ter uma renda financeira mensal, anual, sem fazer nada, e valorizando a propriedade dele. Então, são inúmeras as possibilidades de turismo. Até, acho que a grande menina dos olhos do Sudoeste do Paraná são as águas termais, né? Eu sempre bato na terra. Hoje a gente tem Sulina, tem Verê,
tem outras possibilidades aí? Exatamente. Então, hoje nós temos 3 principais, tá? Águas do Verê é a que mais investiu hoje, é um resort, ele é um resort de águas termais. Eles têm uma taxa de ocupação altíssima, sabe? São investimento, é um grupo de investidores, olha que legal, um grupo de investidores compraram uma propriedade que tinha água termal, tá? Até eu conversei até com o gerente, eles falaram, quais as possibilidades de investimento? A última possibilidade de investimento, quando eles adquiriram aquelas águas termais ali, era o turismo, e foi a que mais deu certo, a que saiu do papel. Eles pensaram em engarrafar água, pensaram em fazer outras coisas e investiram. Um grupo de investidores. Tu vê, um grupo de investidores do agronegócio e tem outros setores ali, investiram num resort. E está dando muito certo. E eles estão ampliando, estão com possibilidade de ampliar brutalmente. Então hoje eles são, vamos dizer assim, a principal empresa turística que atrai turista de fora da nossa região para cá. Então com o surgimento dos aeroportos, isso facilitou a venda do resort deles, porque até então era o quê? As excursões via terrestre. Porque é muito difícil você vender um pacote lá em São Paulo com um grupo, pegar avião até Foz do Iguaçu, pegar um ônibus. Não, eles preferem vir só já de ônibus. Viaja um dia ali e às vezes pega uma turismo de terceira idade, que o Águas Termais atrai muito turismo de terceira idade. Eles preferem já viajando de ônibus leito. Tem ônibus hoje que é uma casa. Então eles preferem vir de ônibus. Agora, com o aeroporto, Pato Branco, Francisco Beltrão, esses voos domésticos que estão acontecendo, facilita muito. Já pensou a venda disso é trazer turista do Nordeste, fazer o efeito reverso, né? Você traz a pessoa do Nordeste para cá, porque o nordestino está lá, ele está cansado de ver praia, calor, ele quer vir aqui no inverno e ter água termal quentinha no inverno, ele quer ver qual que é o prazer de comprar uma blusa de lã. Então tá aí o potencialidades. Depois de Águas do Verê nós temos Sulina. Sulina até ela tem uma particularidade porque ela está na beira do Rio Iguaçu. Ela tem um outro rio, eu não me lembro o nome, e o Rio Iguaçu. E agora eles estão, até conversei semana passada com o diretor atual lá, eles estão em processo de reestruturação, então vai vir investimentos, eu acho muito legal, estão no caminho certo, é um grupo forte da região que é proprietário lá, eu acho que se eles investirem mesmo no turismo de hospedagem e de lazer, porque hoje Sulina ela é mais day use, né? Eles têm cabanas, eles não têm hotelaria implantada. Eles têm um baita no restaurante, tem cabanas, acho que são 9 cabanas muito bem estruturadas e um complexo maravilhoso de piscinas e outra atividade é arvorismo, ecoaventuras, eles têm lá também. Então só falta o quê? Fazer um aporte de investimento nessa parte de hotelaria e se tornar um complexo turístico. Daí você consegue maximizar a tua rentabilidade. Claro, vai ter um investimento pesado, mas o teu ticket médio melhora, sabe? Você consegue melhorar. Águas do Verê tem isso, eles têm a parte do day use, as pessoas querem lá só usar as piscinas, e tem a parte da hotelaria. Com certeza a diferença de gasto diário do turista e o perfil do turista é bem diferente. E no terceiro nós temos a Anila, que é aqui em Francisco Beltrão, que todo mundo sabe aqui da região que teve um período de auge, quando a Anila comprou o Termas, que era o antigo Termas Internacional do Sudoeste, que era uma proposta de um condomínio, era uma proposta bem inovadora para a época, que acabou não saindo do papel, né? Começaram e a Anila adquiriu, veio com uma proposta de um resort mesmo, e teve um problema aí burocrático e no período que tiver que ficar fechado, e com certeza deve ter dado algum problema de desânimo, alguma coisa, a gente entende. Eu como empresário eu entendo, se você vem com um tropeço às vezes burocrático, tu desanima, né? Então, mas eles estão lá abertos, não sei, não tive ainda conversa diretamente com o proprietário de saber as intenções de investimento ou não deles, né? Mas tá ali, então são 3 fontes de águas termais com 3 particularidades diferentes, porém são 3 fontes de águas termais com propriedades medicinais. Isso é muito valorizado para quem usufrui isso. Então hoje você pega aqui exemplo de Piratuba, conhecido por águas termais, porém é uma água de enxofre muito forte, ela tem um cheiro, aquela cidade muito forte, sabe? A nossa água é uma água sulfurosa, aquela água, aqui nossa região tem muito essa potencialidade, aquela água que parece estar sempre ensaboada, sabe? Então ela tem essa propriedade medicinal que Verê investiu num circuito
medicinal de água. Que é bem inovador, né? Exatamente, exatamente. A proposta bem... A insulina também, a água deles, até o diretor falando que entra, às vezes as pessoas vêm, ele vê aquele pessoal turismo de terceira idade, entra cansado, olha a pele deles assim meio... O pessoal se renova ao sair de lá. Diz que quando sai parece que eles chegam a clarear, sabe? Saem renovados. Então tudo isso tem a ver com a água, sabe? A água renova. Então vamos dizer que é quase que uma fonte da juventude a água termal que a gente tem aqui. E tem que ser explorado turisticamente, isso tem que ser vendido a nível mundial, não simplesmente vender aqui regionalmente. Claro, tem alguma coisa que consome, que nem a Nila, acho que vende muito no entorno, Santa Catarina, Sulina vem, conversa com o diretor, vem o pessoal de Guarapuava, o pessoal aqui do... Mas tem que ser vendido para fora, tem que ser ampliado, tem que ser divulgado muito. E hoje a potencialidade é isso. Um resort, trazer um turista de fora com poder aquisitivo alto, com a carteira cheia de dinheiro e fazer uma distribuição de renda com os outros municípios. Isso é a regionalização. Porque a grande sacada do ponto de vista econômico, né, do turismo enquanto atividade é isso, é você criar divisas, né? Você trazer o dinheiro de fora para alimentar a economia local. A cadeia do turismo é gigantesca, Então, só um exemplo, o turista que vai lá no hotel, vamos dar um exemplo, pegar o Águas do Verê como exemplo. Ele vem ali usufruir, Águas do Verê talvez compre o pão de alguém ali de perto que faz um pão caseiro. Não, nós temos um pão caseiro aqui. Aí ele compra a geleia de uva de quem produz aqui. Aí ele pega o leite de uma leitaria ali de perto. Então tu vê a distribuição de renda que ele faz só no entorno dele. Sabe? Eu usufruí até hoje, eu quero fazer um passeio. Aí ele vai conhecer a vinícola que tem lá. Aí ele vai conhecer uma fábrica de queijo que tem lá. Não, mas eu quero fazer compras na Argentina. Ele vai lá na Argentina, olha a distância, ele vai lá na Argentina fazer as compras dele na Argentina. Na volta ele pode passar em Salgado Filho, comprar um queijo, souvenir. Então a possibilidade de distribuição de renda é gigantesca e é rápida, é muito rápido. O turismo tem essa possibilidade de fazer muito rápido. É diferente de uma indústria, da agricultura, do comércio, é bem diferente, sabe? É muito mais instantâneo. Ok. A conversa está boa, mas a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos na sequência com a nossa entrevista, hoje com o Everton Zampronha, ele que é turismólogo. A Fubra, uma loja completa, promoções imperdíveis em todos os setores. Televisores, celulares, tablets, notebooks, tudo em tecnologia com condições especiais. Descontos imbatíveis em todo o setor de cuidados especiais, secadores, chapinha, babyliss e muito mais. Confira as promoções no site www.afubra.com.br. Tá esperando o quê? Fone 3905-1800. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros de Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Pesque Pague Brandalize. Grande variedade de peixes, postas de tambaqui e pintado, porções de filé de tilápia com acompanhamento de polenta, batata ou frango a passarinho, sucos, refrigerantes. De segunda a sexta, das 13h30 às 21h30 e nos sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã. Localizado na linha Santa Bárbara, próximo ao DFPR em Francisco Beltrão. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo e hoje a nossa conversa é sobre o turismo regional, tanto do Sudoeste quanto aqui de Francisco Beltrão, né? Nosso entrevistado é o Everton Zampronha, ele que é turismólogo, é empresário aqui em Francisco Beltrão. Everton, outro tema que você
domina bastante, eu acho que é o da gastronomia, né? Você tem um negócio próprio, o Brazuca, inovador, né? Diga-se de passagem, o primeiro restaurante japonês aqui da cidade. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Francisco Beltrão consegue atrair, de certa forma, muita gente da região para vir comer aqui, é um destino gastronômico, né, da região. E eu queria que você comentasse um pouco isso, como que isso se formou hoje, o que pode melhorar, como é que está essa questão da gastronomia aqui em Francisco Beltrão? Bom, falar gastronomia é até um pouco delicado para mim, porque eu tô no meio, né, sabe? Mas vamos lá. A gastronomia, ela é nada mais que um serviço turístico, muito fundamental, assim como a hotelaria. Então não se tem turismo se não tem hotelaria, se não tem gastronomia, não existe turismo. Porque o turismo vem do pressuposto que a pessoa precisa se deslocar do seu ambiente de moradia, tá? Ter um pouso, usufruir daquele ambiente e pousar no local, porque se ela só está consumindo é outro tipo, sabe? Pode ser, tem outra nomenclatura, mas o turismo mesmo ele tem que fazer a pernoite no local. Então, para pernoitar ele tem que se alimentar. Então, hotelaria e gastronomia são pontos fundamentais, né? Depois tem o transporte, pode ser próprio, pode ser terceirizado, né? Mas a gastronomia, vamos falar assim, em âmbito regional, ela é bem servida, vamos falar. Profissionalmente, eu vou falar que ela ainda pode melhorar muito mesmo, sabe? Então hoje eu sou adepto da segmentação, sabe? A gastronomia tem que ser segmentada, porque quando eu comecei em 2007 com o Brazuca, ele era um hobby, né? Quando eu vi esse nicho de mercado ser explorado como restaurante, eu segmentei, sabe? Eu segmentei ele e o nosso foco sempre foi aquela gastronomia e até hoje. São 12 anos de trabalho, sempre a mesma gastronomia. Inovando uma coisa, trazendo muitas coisas de fora que não tem aqui. A gente tem essa possibilidade através de uma logística bem elaborada e é isso que funciona. E depois do Brazuca, eu posso até dizer que o nosso restaurante foi um divisor de águas, sabe? Tem o antes e o depois. Então nós inovamos na época colocando ar-condicionado dentro do restaurante, TV, som ambiente, sem som ao vivo, aquela algazarra, som ao vivo, coisa pesada, e proporcionando o que? Um ambiente confortável. Nós investimos pesado em iluminação, sabe? Não era aquela coisa assim, então nós dávamos um ambiente assim para a pessoa se sentir bem. E com isso foi surgindo outros restaurantes com o mesmo tema, que daí a gastronomia deu o boom, né? Deu a parte daquela febre da formação dos chefes de cozinha, que virou uma graduação acadêmica. Então isso foi melhorando essa parte gastronômica, tanto em Francisco Beltrão como na região. Então hoje nós temos cidades pequenas, como Itapejar do Oeste, tem um restaurante a um nível estadual lá. Itapejar do Oeste, uma cidade pequena. Beltrão, hoje temos vários segmentos, nós temos comida japonesa, nós temos comida francesa, nós temos comida italiana, nós temos casas especializadas de carnes, então, entre outras, né, surgindo hamburguerias, vindo fortemente, então ainda tem muita coisa a ser explorada. O que eu fico, às vezes, descontente é aquela prostituição, sabe? Ah, mas o que tem o restaurante? Ah, eu faço pizza, faço lanche, faço porção, faço tudo, sabe? Você não tem um foco e é difícil, como eu falo como administrador, você administrar um restaurante segmentado, imagina onde você atua com muitas coisas, você não tem condições de manter qualidade em tudo, sabe? Não tem, porque você vai, ainda mais no momento econômico desse, você vai privar preço, né? E qualidade e preço não andam junto. É muito impossível nesse país andar junto qualidade e preço. Então a segmentação do restaurante eu acho que é um ponto fundamental e de sucesso, sabe? Isso é dado em qualquer hoje cursos profissionalizantes, faculdades, sabe? As pós-graduação falam segmentação, porque se eu quero comer comida japonesa, eu vou no restaurante de comida japonesa. Se eu quero comer comida mexicana, eu vou no restaurante de comida mexicana. Se eu quero um churrasco, eu vou numa churrascaria. Agora, no momento que você vai numa padaria para comer comida mexicana ou vai num restaurante italiano para comer comida japonesa, cara, perdeu aquela parte gostosa da gastronomia, que é o quê? Que é a experiência, sabe? Ninguém hoje entra no restaurante só para se alimentar, sabe? Existem os restaurantes de alimentação, que hoje eu acho que é o almoço, né? Mas a parte da noite, que são os restaurantes que mais investem para a noite, existe o quê? A experiência. O cliente quer ter uma experiência, ele quer ter um momento, sabe, lá. E a comida é só um plus, vamos dizer assim. Então
os empresários começam a investir em estrutura, em ponto, em fachada, sabe? Em apresentação do seu negócio. Isso é muito bom, isso é uma tendência que vai acontecer. E claro, a concorrência vai se filtrando, o cliente vai começar a viajar, vai começar a ver a experiência e vai começar a exigir isso do empresário. Então a gastronomia ainda tem muito que evoluir, sabe? Muitos falam hoje que Beltrão é um polo gastronômico, com certeza, mas ainda acho que tem muito campo de mercado segmentado aqui. Tá? Então muitas pessoas às vezes estão começando de uma forma desordenada, mas tem a oportunidade de se focalizar, de se segmentar e vamos dizer assim, ser o pioneiro naquilo que ele faz. E o pioneiro sempre sai na frente, isso é fato em qualquer lugar do mundo. Então se ele pensar, não, o que não tem aqui, o que poderia ser, faz uma pesquisa de mercado, começa de leve, porque não é fácil você investir pesado numa coisa que não existe, e se dá certo, aí você vai para frente, né? Pois é, Everton, a gente até comentava antes, a grande maioria dos teus clientes, por exemplo, no teu restaurante, são da região, não são de Francisco Beltrão. Hoje, o município a cidade consegue atrair muitas pessoas de fora para vir só comer aqui? Consegue sim. Existe até, quando a gente fala, no meu restaurante vem muito patobranquense. Existe a rixa Beltrão-Pato Branco, que eu acho que é um atraso violento para nossa região, sabe? Se unisse força, sabe? Patobranquenses são sudoestinos, nós somos sudoestinos, tem que falar isso, somos sudoestinos. Não existe beltronense, tapejarense, não existe isso. Patobranquense, nós somos sudoestinos. Quando a gente vestir essa camisa, aí ninguém segura a gente, ninguém segura mesmo. Mas vem, hoje para Beltrão, vamos falar assim, o meu restaurante nunca ficou abaixo de 80%. É pessoas de fora de Beltrão. Então, consequentemente, o que? Eu sou de Beltrão, eu compro em Beltrão algumas coisas, eu pago aluguel em Beltrão, eu pago água em Beltrão, eu pago meus funcionários que moram em Beltrão, e 80% do meu faturamento vem fora de Beltrão. Então, é uma injeção de dinheiro na economia de Francisco Beltrão. Isso acontece com muitos restaurantes. Beltrão é muito conhecido pela gastronomia, então acontece muito disso. Então, pensa que hoje o meu restaurante, eu posso dizer que ele é um atrativo turístico para a cidade. Assim como a gastronomia de Francisco Beltrão é um atrativo turístico para a cidade de Francisco Beltrão, sabe? Hoje não é uma cidade que tem uma identidade turística, mas ela tem equipamentos turísticos de sobra, sabe? Então ela pode servir como suporte turístico para outras regiões. Então vamos dizer que amanhã depois surja um baita de um complexo turístico numa cidade vizinha, mas que a cidade vizinha não tenha condições por ser pequena e ter tantos restaurantes. Poxa, Beltrão pode se beneficiar disso. Pode ser Beltrão. Pato Branco, outras cidades, maior porte, pode se beneficiar disso, né? Então eu acho que a gastronomia tem um papel muito importante no turismo. Ok. Nossa conversa está muito boa, mas a gente vai se encaminhando já para o final do nosso programa e eu queria deixar aberto aqui para as tuas considerações finais, Everton. Bom, eu acho que falando de turismo, nós temos que pensar o turismo como uma atividade econômica. Tá? É uma atividade econômica como uma indústria, como uma fazenda, a parte da agricultura, como serviço. Então ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, ela não pode ser feita de uma forma desordenada. Por quê? Vamos comparar uma casa, né? Se você começar pelo telhado, não existe condições de um telhado ficar de pé se você não tem a base. Se a base não for feita muito bem feitinha, as paredes vão ruir, vai cair aqui, vai cair ali. E o turismo é a mesma coisa. Então ela tem que ser planejado. Como nós estamos começando, por mais que tem muitas pessoas pensando, nós temos que começar a criar coragem em planejar isso, até uma visão de curto, médio e longo prazo. E do que ela quer? O que ela quer com o turismo? Quem que vai ser os beneficiários? Sabe? Isso existe condições. Então, ao invés de você ficar tentando fazendo, desfazendo, é mais fácil você perder tempo planejando, sabe? Planejando, para depois não ter erro. É a teoria do japonês, né? O japonês passa 10 anos planejando e um tentando, sabe? O brasileiro fica um planejando e 10 tentando, né? Então é diferente. Então a gente tem que pensar muito nisso, planejamento, sabe? E pensar que o turismo é uma atividade econômica. Uma atividade econômica e pode ser considerada também como uma atividade que ela tem uma distribuição de renda muito grande, sabe? Então isso atua muito diretamente à aplicação de políticas públicas. Então, se tu tiver esses entendimentos, um trabalho profissional, um trabalho técnico, sabe? Hoje existem técnicos de turismo muito bom, sabe? Existem turismólogos muito bons para estar atuando nisso, sabe? E fora de outras pessoas que são, a gente chama dos entusiastas
profissionais nesse meio que pensam o turismo também de uma forma profissional e precisa trazer essas pessoas para cá, para a região, para pensar, porque de uma forma empírica vai acontecer, mas nós vamos falhar e vamos pecar. E aquela coisa, se o cliente entrou aqui e não gostou, não volta mais. E a gente tem que pensar isso, o turista é um cliente. Se ele vier para a região não gostar, ele não volta mais. Daí o recado do Everton Zamprogna, ele que é turismólogo, é empresário aqui em Francisco Beltrão, do ramo da gastronomia, e foi entrevistado de hoje no Associativismo e Cooperativismo. O nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele vai ao ar no sábado às 11 horas da manhã e a reprise é na segunda-feira às 19h30, logo após o Diário da Informação. Para você que nos acompanhou nesta semana, um forte abraço e até a próxima.